Olá, sou o Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. Eu estou hoje aqui com a Vanessa Lima. Vanessa, obrigado pela presença, muito legal ter você aqui com a gente hoje para trocar um monte de ideia. Obrigada a você, muito bom participar desse projeto com vocês. Legal, a Vanessa é diretora comercial da Ticket, né, da Indy Rede no Brasil, e ela foi diretora da Accenture, né, então trabalhou em consultoria. Foi da Logicalis também, foi da Telefônica Vivo, onde a gente até se conheceu, né? Fomos contemporâneos lá na época. E então, assim, muito legal. A gente também já trabalhou mais próximo aqui recentemente em projetos aí em conjunto. E, Vanessa, eu acho que tem uma coisa muito legal da tua trajetória, né? A gente até conversou quando eu te fiz o convite aqui, que é explorar um pouco a migração de carreira que você fez, né? E que acho que para nossa audiência é bacana, porque muita gente fez um movimento de carreira, de mudar de uma área para outra, áreas mais com escopos diferentes, né? Ou até está pensando e planejando fazer esse movimento. Então você trabalhava lá na época na Telefônica Vivo na área de controle de gestão, FP&A, né? E acabou indo para a área comercial, que era justamente a área ali que você controlava, que você dava, obviamente ajudava e dava suporte, mas num papel diferente. Do papel lá de ter a meta, né, de executar, enfim, então assim, queria te contar como é que foi isso, como é que isso surgiu, né, da onde partiu isso e a gente explorar um pouquinho como é que foi esse processo. Claro, com certeza. Bom, primeiro eu sempre gostei muito de números, né, e eu era feliz no que eu fazia, acho que isso é importante comentar. Mas eu sentia que faltava alguma coisinha, né? Eu queria estar mais próxima do cliente final e eu acho que eu também queria ver o resultado mais real time do meu trabalho. Legal. Né? E aí eu acabei decidindo mudar ali, mesmo dentro da área de FP&A, para uma posição de planejamento financeiro de grandes contas. E além disso, eu também tinha o pricing de grandes contas. Isso me aproximou muito da área comercial, me fez entender um pouco dessa dinâmica e me instigar um pouco. Falei, poxa, eu queria ter uma experiência, uma vivência no time comercial. Aí eu recebi um convite para ser superintendente de go-to-market e eu acabei aceitando. Parece que foi simples, né? Mas o processo, eu acho que ele foi bem difícil, porque quando você tá bem, você gosta do que você faz, você tá até um pouco confortável ali, porque eu já tinha bastante conhecimento naquilo que eu fazia. Poxa, se desafiar a algo totalmente diferente, né, exige ali até um pouco de coragem, né? Mas eu achei que aquele era o momento. Só que a gente sempre tem surpresas na vida. E o diretor que tinha me convidado, 2 meses depois, ele saiu da companhia, foi para outros desafios, chegou um novo diretor que tão pouco me conhecia, e ele falou assim para mim, Vanessa, na nossa primeira reunião, Vanessa, movimento muito agressivo esse que você fez, né? Corajoso, eu diria, muito corajoso. Aí ele falou, ele usou essa frase, eu jamais contrataria uma pessoa que era da controladoria para essa cadeira. Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu tô fazendo aqui? Mas eu dei uma respirada, eu olhei bem para ele assim, eu falei, talvez porque você nunca tenha conhecido uma pessoa como eu na controladoria. E eu saí daquela reunião convicta que eu iria fazer dar certo. Né, que eu iria provar para ele. Eu acho que assim, ele me desafiou ali que as coisas iriam funcionar. Eu passei 2 anos nessa cadeira. Eu falo que ela foi a grande escola para mim. E ela também me ajudou a traduzir as expectativas do stakeholder para a linguagem de vendas, que às vezes, né, tem sempre um ruído nesse caminho. E ela foi a verdadeira ponte, né, para depois eu assumir uma cadeira efetivamente comercial e de vendas, né. E aí no momento ali que estava integrando a Telefônica com a Vivo, muitas alterações aconteceram, esse diretor acabou virando vice-presidente daquela unidade de negócios, e aí ele me convidou para assumir uma cadeira de vendas. Então, acho que aquele foi um momento extremamente relevante na minha carreira, muito desafiador profissionalmente, mas também foi um momento de realização, né? Porque justamente aquela pessoa que duvidou da minha capacidade, né, te levou para um desafio ainda maior. E assim, até interessante, né? Porque seu processo foi do controladoria para o go-to-market, para depois vendas mesmo, né? Você acha que a mudança para go-to-market foi mais radical de controle ou essa outra ponta depois que você fez? Não, ainda foi outra ponta. A outra ponta, né? Foi. E para vendas é outra coisa, né? Eu falo isso para todo mundo também.
Você sabe que, curiosamente, foi o melhor movimento que eu fiz também na minha carreira, né? Só que eu vim de marketing já para vendas. Mas foi essa sensação de... Eu lembro do primeiro dia. E assim, aquele frio na barriga de falar assim, nossa, agora... Por mais que você em marketing tá super comprometido com o trabalho, trabalhando com as pessoas em prol do resultado, etc. É diferente você ser o responsável por trazer o resultado. Né? Eu acho que essa sensação, ela é incomparável. Tô achando que você sentiu a mesma coisa. Não, ela é incomparável e eu falo que assim, ela também é apaixonante. Porque quando você vai para vendas, é uma troca, acho que tão grande, seja com o seu próprio time, mas muito com o cliente, que aquilo meio que te alimenta, né? Então, você se autodesafia todo dia, você tem que ser criativo, né? Em todas as suas soluções, na mesa de negociação, e você nunca tem um dia igual ao outro, né? Não, sim, a única certeza que eu tenho quando eu começo o meu dia é que eu não vou cumprir aquela agenda. Porque sempre... Alguma coisa vai aparecer. Vai aparecer, né? Mas eu vou dizer que eu estou muito feliz, e se alguém quiser também me achar pelo LinkedIn para compartilhar um momento desse, né, de decisão, que não é fácil, né? Pode me acionar. Legal. Mas assim... E que capacidades, que competências que você trouxe lá do FP&A que você vê até hoje como coisas decisivas na tua atuação, né? Como em vendas, né? Entendo que também isso também é uma coisa importante. Muito. Eu acho que a capacidade analítica, né? Gestão por indicadores, um olhar diferente para a performance, planejamento de curto, médio e longo prazo, análise de sensibilidade de preço e de variáveis, né, ali numa mesa de negociação, principalmente com o large accounts, quando você está frente a frente com o cliente para que, né, tipo, é para fechar, é ali, né, olho no olho, você entender quais são as variáveis que você pode alterar para que aquele projeto passe a ser possível, é extremamente relevante. Né? Então, se você está trabalhando com um projeto intensivo em CAPEX, por exemplo, né? Naquela discussão, você vai ter que colocar o prazo contratual, porque às vezes de 24 para 36, de 36 para 48, jeito, né? Você muda, né, toda a concepção do projeto. Então, acho que isso me ajudou muito, porque a gente tinha clientes realmente muito grandes e que do outro lado era um arsenal preparado para aquele momento. Então essa capacidade financeira, analítica, ela foi crucial. Fez uma diferença muito grande, né? E assim, você lembra assim, no começo, quando você foi para vendas mesmo, o que você tem de lembrança assim das coisas mais impactantes? Logo no começo, assim. Você lembra também? Lembro. Assim, no primeiro dia assim, que eu realmente assumi, cheguei, conheci o time, não sei o que, a gente já teve uma crise. Então a pessoa já me chamou e falou assim, escuta, você precisa ligar para esse cliente comigo agora. Eu falei, tá bom, né? Mas o que está acontecendo? Então, assim, já foi uma gestão de crise ali bastante relevante. Depois... foi trabalhar essa dinâmica, porque mesmo dentro de large accounts, você tem clientes que são os mega, né? E você tem clientes que são menores. Então, também, eu percebia que no nosso dia a dia, a própria dinâmica de negociação era diferente. Porque tinha um cliente que você tinha 5, 6 stakeholders diferentes, e você tinha que trabalhar os 6, e tinha outros clientes que você trabalhava com um único decisor, né? Claro. Então, isso também foi algo impactante. E eu falo que assim, não é só a primeira vez que você assume uma cadeira de vendas, né? É toda vez que você assume uma cadeira nova de vendas, porque depois, já em outra empresa, eu cheguei assim, no meu primeiro dia, eu falei que tudo aconteceu, desde mudança regulatória no dia que eu cheguei, até cliente novo, que a gente tinha uma negociação super estratégica e que eu já fiz parte, né? Até parceiros batendo na porta e falando, não, mas espera lá, vamos negociar. Então, assim, por isso que eu comento que você nunca tem um dia igual ao outro. Você precisa se adaptar, ter muita flexibilidade, muita inteligência emocional. Acho que esse talvez seja uma característica da área comercial em si,
extremamente relevante, porque você está sob pressão 100% do tempo, né? Pressão de resultado, pressão do próprio cliente, pressão por prestar um serviço de 100% de qualidade. Então, eu falo que a gente é o meio do sanduíche, né? E por isso é necessário ali ter muitas características, mas em especial fazer gestão de crise, negociação e inteligência emocional. Legal, muito legal. E uma outra mudança que você fez depois, mais pra frente, que eu sei também, foi ir pra consultoria, que você não ficou tanto tempo, mas é uma outra experiência diferente também, né? Foi. E essa experiência, como é que ela também o que ela te trouxe e como é que foi essa vivência? Assim, eu acho que foi um grande presente, né? Primeiro porque trabalhar numa consultoria, quando eu estava fora, eu não tinha essa visão. Mas dentro da rede daquela empresa, você sempre tinha alguém que já tinha passado por uma situação igual ou parecida com a que você estava resolvendo. Então, eu brinco, você utilizava isso, esse conhecimento, né, em outros países, em outras indústrias, e isso era muito rico, né? Segundo, que você tem conhecimentos técnicos específicos de todos os tipos, né? Então, também você pode alocar no seu projeto, né, por um período, às vezes um pouco mais curto, mas um conhecimento extremamente rico e específico que vai te auxiliar, né? E terceiro, porque você tem que mobilizar um time que não responde para você, né? E eu acho que aí é o grande desafio de todas as pessoas. E nesses times, inclusive, pessoas mais sêniores do que você, né? Porque você é o líder do projeto. Claro. E eu achei que isso foi diferente do que eu já tinha feito e me ajudou também a que eu desenvolvesse outras habilidades. Mas o mais bacana para mim foi uma troca. Porque eu também levei todo o meu background do mundo corporativo e de ter participado também de várias posições diferentes, porque às vezes o que eu sinto falta em alguns momentos é que a gente tenha projetos que sejam totalmente possíveis de serem implantados, né? Às vezes a consultoria ela faz um projeto maravilhoso, mas que o desafio está sempre na implantação, né? Então, eu acho que eu também trouxe muito isso para o desafio do time. Ingredientes de realidade, né? Muito legal. E aí, Vanessa, assim, agora falando de vendas, gestão de vendas, né? Você tem um time numeroso, diverso, né? Vários canais, várias dinâmicas diferentes, contas grandes, médias, parceiros, enfim, uma série. Você pode contar um pouco mais sobre isso. Como é que é liderar e fazer a gestão dessa multiplicidade de pessoas, de pessoas espalhadas territorialmente, né? Tem gente que está em vários locais do Brasil, você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Como é que você equilibra essa questão? Quais são as dicas que você dá em relação a quem tem desafios parecidos, assim, de uma gestão de múltiplas pessoas e desafios ao mesmo tempo? Eu tenho, além do time face-to-face realmente espalhado pelo Brasil, né? Eu tenho múltiplos canais, a gente brinca, né? E eu acho que isso talvez traga mais complexidade. Mas tem coisas que você consegue trabalhar para todos os canais e que funcionam muito bem. E eu acho que a primeira é ter uma comunicação transparente e constante. Então, as pessoas precisam entender qual é o plano tático, como ele se conecta com o estratégico e você tem que alimentar isso recorrentemente, tá? O segundo ponto você precisa fazer pequenos reconhecimentos, porque tudo bem, já existe o sistema de remuneração variável, às vezes uma campanha de incentivo, mas você também reconhecer comportamentos, né? Legal. E pode ser em pequenos grupos, dentro das próprias gerências, como uma exposição para a empresa como um todo, né? E a terceira coisa é como é que você trabalha a média gestão. Porque é o seguinte, quem está no dia a dia com eles,
né? É o gerente. Se esse gerente não está engajado, se ele não fala a mesma cultura, você perdeu essa parte do time. Então, para mim, um dos grandes segredos de um time disperso e grande de vendas é que você mantenha sempre a gestão muito alinhada, muito bem treinada, né? E que tenha uma relação de confiança muito grande com esse time. Legal. E assim, bem prático, como é que você faz, que reuniões você tem, com que frequência? Acho que isso dá um pouco mais de dica concreta para quem está vendo a gente aqui. Eu tenho um único momento do ano que eu tô presencialmente com 100% do time, que é na convenção de vendas, né? E para mim esse é um momento extremamente especial. Eu me preocupo com cada detalhe, com cada mensagem, porque é o único momento do olho no olho, né? E isso tem um peso importante. Depois, eu tenho a minha reunião semanal com os superintendentes de vendas. É uma manhã inteira no qual a gente revisa pipeline, revisa forecast, mas a gente também trata de temas estruturantes, né? Então, seja uma oferta, um produto, um indicador novo de performance, enfim, tem vários temas que a gente trata nesse momento. E aí, eu também tenho meus one-to-ones com os superintendentes. Os gerentes de vendas, eles estão... Eu estou no escritório praticamente 100% do tempo, é uma decisão própria, né? A empresa ela tem flexibilidade. E os times de vendas que estão em São Paulo, eles costumam ir uma vez na semana para São Paulo. Então, isso é muito bom, porque, de uma certa forma, eu consigo estar com o time de São Paulo presencial pelo menos uma vez. É o encontro no café, é conversar sobre um cliente, é ter a temperatura, né? Com o time fora de São Paulo, aí os próprios superintendentes, eles têm as reuniões deles e a gente marca a minha participação, claro, para dar mensagens principais, né, para ouvir e para abrir para perguntas também, comentários e tudo mais. Mas eu gosto muito de estar com os GNs. Então, seja nos eventos de relacionamento também com os clientes, eu converso bastante com os clientes e com os GNs, e aí eu aproveito para viajar, para ir para uma regional, faço um café da manhã com os gerentes de negócio daquela regional, antes de ter os eventos com os clientes, porque tem uma coisa que eu brinco que toda a tecnologia, todo esse desenvolvimento que a gente tem visto nunca vai substituir, que é a conexão humana, né? E a conexão humana, tá bom, as ferramentas ajudam, a gente faz um monte de reunião online, mas não tem nada como você estar realmente presencial, olho no olho. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu faço questão de me juntar, de ouvir e de entender dificuldades e oportunidades, né? Para poder depois traduzir isso em ação. Legal. Você tocou num tema assim bem por cima ali, mas assim, comentando de você mesma, mas assim, independente de políticas corporativas, né? O home office é uma questão que veio depois da pandemia de uma forma mais forte, até por razões óbvias. Como é que é a conciliação dessa questão do home office com o pessoal de vendas, né? E você sabe que eu acho que esse foi o time que menos sentiu, né? O impacto, nem quando a gente foi para 100% remoto, nem quando as empresas começaram a voltar. Porque o time de vendas, em grande parte das companhias, ele já tinha um sistema muito mais remoto do que presencial. Né? No caso da Ticket, desde 2010, se eu não me engano, eles já tinham optado pela força comercial ficar 100% remoto. Né? Entendi, então teve menos impacto. Não teve, a gente não sentiu muito não. Mas é engraçado que hoje, né, algumas equipes, a gente vê que eles gostam de quando eles estão ali, porque resolvem problemas também de uma forma mais fácil, porque tem todas as outras áreas, né? E tem essa coisa de você conseguir, às vezes, falar sobre uma situação, sobre um cliente, e dar um olhar para a companhia, né, da experiência do nosso cliente e do que a gente precisa fazer para seguir evoluindo. Então, eu acho muito bom. Legal. E eu acho que também um pouco do que eu vejo todos os processos que envolvem cocriação,
É muito difícil você fazer remoto 100%, porque você não consegue ficar muito tempo. Acho que estar presente faz muita diferença, né? Por outro lado, mesmo com os clientes, né? Tem clientes que hoje ficaram mais abertos a até ter contatos remotos, que às vezes são eficientes para coisas mais simples, Sim. né? Você não precisa ter um deslocamento, enfim. Então, acho que o equilíbrio acaba sendo um caminho mais interessante, né? Não sei como é que você vê, mas acho que eu vejo assim. Eu também. Eu sou super favorável a ter o equilíbrio. Foi o que eu te falei. É uma opção minha, Claro. né? Tá todos os dias no escritório. Mas para vendas especificamente, eu acho que sempre funcionou muito bem. Legal. Você falou um pouco de uns desafios ali quando você assumiu as áreas comerciais, né? De conflitos com clientes, né? Então, esse desafio de estabelecer relacionamento com o cliente, porque tem os momentos de negociação que são duros, né? Que envolvem... E às vezes as negociações ainda estão muito pautadas, pelo menos eu vejo assim, em técnicas antigas, assim, né? De tipo, eu levo a vantagem, você não, né? Não uma coisa ganha-ganha. Então, às vezes é difícil mudar esse padrão. Às vezes é uma área de compras que está envolvida, que também tem outra dinâmica, outro incentivo e tal. Mas como é que é, não só falando desses momentos mais, vamos dizer, de renovação, de fechar um contrato, mas assim, como é que se constrói relacionamento com o cliente? Qual que é as receitinhas aí que você passa do que você vê que funciona e que seriam dicas aí para quem também tem esse tipo de desafio? Eu falo que assim, se você não tá nutrindo essa relação, se você não está conversando com o seu cliente, alguém está fazendo isso por você. Verdade. Então a gente tem que estar presente sim. E você pode estar presente de diversas formas, né? Os eventos de relacionamento são importantes, sim, são importantes. Mas você pode ter reuniões periódicas, né, de 3 em 3 meses, para mostrar KPIs ali da nossa relação como fornecedor. Você pode compartilhar pesquisas de mercado relevantes que a nossa empresa mesmo faz, ou temas que estão sendo assim, preocupações, no caso agora, né, como eu atendo o RH, do RH. Então, isso é isso que você vai construindo aos poucos. O segundo ponto é que quanto mais alto na pirâmide, ou seja, quanto maior é o cliente, mais advisor do cliente você precisa ser. Né? Então, assim, tem um tema de mudança regulatória. Você é que tem que ser o elo ali para explicar, para dar conforto, para enviar pareceres, para discutir isso. O cliente vai enfrentar uma situação diferente, comprou uma empresa, tem uma integração difícil. Ok, então assim, se antecipe, o que você pode Sempre propor? Se antecipar, né? Para poder ajudar. Não esconder nada, né? Porque tem gente que fica meio passivo ali, é pior, né? Porque o pior. assunto já está na mesa, né? Então, se coloque nessa posição de advisor, né? E eu acho que o terceiro é o seguinte, o time de vendas, ele é o embaixador do cliente dentro da empresa, né? E numa empresa de serviços, eu sempre trabalhei, né, no segmento de serviços, nós somos um agente extremamente importante nos momentos críticos. Porque nenhuma empresa é infalível. Né? Os problemas, eles acabam acontecendo. Mas a forma como você reage e a agilidade como você reage é que determinam a relação que você vai ter. Então, a partir do momento em que você, como vendedor, né, consegue ser o promotor disso dentro da empresa e ajudar seu cliente, você muda de patamar também. Porque o problema, às vezes, nem é da empresa, né? Às vezes acontece, sei lá, o funcionário da empresa estava de férias e esqueceu de colocar o pedido. Nenhum dos colaboradores ia receber o crédito na data correta e ele liga desesperado para você para pedir ajuda. Sim, a gente vai te ajudar. Então, eu sempre preguei isso, né, e acho que isso estava muito dentro do time de B2B que eu assumi na Vivo naquela época, né, e o time atual, ele é um time que tem um DNA de servir muito grande. Então, isso, para mim, na força de vendas, que está no segmento de serviço, gente, é essencial. Ou a gente aprende a ter esse DNA, ou você não tem relação de confiança com o cliente. Claro, perfeito. Agora falando um pouco mais da equipe, né, da gestão, você falou um pouco do que você trouxe lá da área de controladoria também, de capacidade analítica, indicadores. Como é que você faz a gestão de indicadores?
Como é que funciona essa parte apoiando aí o resto que você já falou aqui? Eu brinco que assim, a gente tem uma parte que eu falo que os indicadores básicos e que todo mundo tem que saber de cabeça, né? Então, a gente tem ali definido e não deve mudar muito de indústria para indústria. Então, é venda nova, é o churn, é o NPS, né, é o cross-sell. Isso vai funcionar para todo mundo e a gente vai olhar aquilo. Tem empresas que você consegue olhar com uma periodicidade menor, tem empresas que é mensalmente, mas enfim, é o que você vai ter ali como seu book básico. Mas é extremamente relevante você definir os indicadores secundários por segmento. Porque você tem uma série de outros indicadores extremamente importantes, só que eles são importantes para o SME, por exemplo. Né? Outros são importantes para uma área de canais e parcerias. Né? Então, quantidade de propostas enviadas, quantidade de visitas, quantidade de leads gerados, tudo isso também precisa ser acompanhado no detalhe, né? E talvez até com uma periodicidade menor do que os indicadores que eu brinco que são os básicos, mas aí é entender e conseguir definir o que deve ser acompanhado para cada um dos segmentos. Que acompanha o processo de trabalho, né? As rotinas que vão levar ao resultado supostamente, né? Exatamente. Então, não adianta só olhar o resultado, né? Que aí fica pouco demais também. Legal. E, assim, sempre acho que um desafio que tem em vendas, né? Assim, às vezes você tem uma meta que está mais desafiadora, pode ser o mercado. Não, meta é meta, ela em geral ela é meio top-down, não tem jeito, né? Então, como é que é a tua experiência com incentivos a vendas, assim, né? Você falou um pouco de campanhas, que às vezes tem campanhas, assim, o que você tem como é esse componente dentro da gestão, qual é o peso dele, qual que é a importância? Você tem alguma experiência que você quer compartilhar, enfim? Acho que é um tema bem importante que a gente vê nas empresas, assim. Ele é essencial, né? Porque a remuneração variável de um vendedor, ela... em média, corresponde entre 60% e 80% do salário mensal dele, né, numa empresa de serviços como a nossa. Então, se você não tiver um modelo que ele seja simples e claro, né, que ele tenha curvas de acelerador ou deflator, que você também, como gestor, pode incentivar temas estratégicos em alguns períodos. Você precisa comunicar isso também muito bem. Então, comunicar a meta, depois comunicar o fechamento do mês, ter aquele extrato, né, com tudo que foi realizado e quanto ele vai efetivamente ganhar. Né? E como é que você insere a campanha de incentivo como um acelerador ou um item específico que você precisa trabalhar ao longo do ano, né? Porque aí você pode desvincular das metas tradicionais, vamos pensar assim, né? E trabalhar, às vezes, um novo produto que no meio da sua meta de vendas todas, né, inteira, você não consegue priorizar. Às vezes você pode trabalhar uma meta em conjunto. Então, a gente vai premiar os melhores vendedores desde que essa meta global seja cumprida. Então, tem várias formas também de você trabalhar a campanha de incentivo. E tem uma coisa que eu esqueci aqui. A gente tem que ter algum nível de flexibilidade. Porque é o que eu te falei, quando você está trabalhando com áreas muito distintas, você sempre vai ter indicadores que vendas novas, o churn, só que o peso ele pode ser diferente e você precisa ter uma cesta de KPIs específicos, porque senão ele fica muito distante da realidade daquela área. Então, pense sempre... Eu brinco que assim, você tem que ter um bloco que ele é fixo em termos de KPIs, mas ele pode ser variável em termos de peso. E você teria um bloco que são KPIs estratégicos e aí ele seria específico de cada segmento. Aí eu acho que você consegue unir as duas coisas. Bacana. E sobre performance de time, né? Assim, sempre toda equipe de vendas tem aqueles top performers, que são aquelas pessoas que se destacam, que muitas vezes já nasceram, parece que com já um chip ali, né? E tem aqueles que são os vendedores, que a maioria, né, os vendedores vão dizer assim, medianos, você vai ter um grupo
de pior performance, que eventualmente você vai substituir e tal. Mas como identificar, o que identifica esse top performer? O que é um GN, né? Você usou aqui essa nomenclatura do gerente de negócio, que é top performer. Quais são as características que esse top performer tem? Eu acho que são 3. A primeira ele tem sempre o plano A, B, C e D. Então, assim, esse aqui não falhou, eu tenho esse, né? Isso é muito claro para mim. O segundo é que ele tem um plano muito bem definido do que ele está trabalhando para esse trimestre, para o próximo trimestre e o que ele está trabalhando talvez para o próximo ano. Ele planta colheitas diferentes, vamos dizer assim. É isso mesmo. Então, isso requer uma disciplina extrema, porque não é fácil, né? Às vezes o problema do dia a dia ele vai também te consumindo, né? Mas eu vejo que eles apresentam essa característica de muita disciplina. E o último... E planejamento, né? Exatamente. Que até pode parecer uma coisa contraintuitiva para um perfil de vendas, mas não é, ao contrário. Não, ao contrário. O cara bom é esse cara aí, né? E o último é assim, essas pessoas, eu vejo que elas não desistem. O não é uma opção. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Sim. Então são pessoas extremamente resilientes e que buscam novas alternativas, novas formas de negociar, às vezes novos interlocutores dentro do mesmo cliente. Então, elas... Por isso que quando você fala estratégia, é isso. É a estratégia também de, tá bom, então o que eu vou fazer, né, para eu poder ter uma resposta diferente? Qual é o novo caminho que eu vou percorrer? Legal. E agora falando do vendedor mediano, né, do gerente de contas ou consultor de vendas, aí tem várias nomenclaturas. O que dá para desenvolver nesse cara mediano? Olha, eu acho que assim, primeiro eu gosto muito de trabalhar como exemplo. Né? Então, quando você também reconhece comportamentos que você quer replicar, isso ajuda, porque o mediano que quer ser diferente, ele vai ter aquilo como um bom exemplo. Vai estar atento a isso, exatamente. A gente, em vendas em geral, você tem que recorrentemente trabalhar o treinamento, e aí não só de hard skills, de soft skills. Então, nesse momento dá para você puxar algumas coisas. E o outro tema aí está muito vinculado ao gestor, né? O que a gente fala do batidão de vendas. Porque quando ele está trabalhando ali diariamente, os principais itens. Ah, tá bom, ok. Então você trabalhou toda essa campanha de leads. Como é que foi? Quantas propostas você mandou? Quantas visitas você fez? Quantos clientes você fechou? Ele consegue dando uma cadência que naturalmente ajuda nessa organização e nessa disciplina. Então, acho que é um elemento também importante, o gestor, como ele trabalha esse dia a dia para ele ir puxando essa pessoa que hoje é mediana e amanhã pode ser um top performance. Claro. Não, muito legal. Falando agora um pouco de uma outra dinâmica de vendas, são os canais indiretos ou parceiros de vendas. É uma outra maneira de contribuir no volume de vendas que você tem que entregar, né, nos resultados que a empresa persegue. E eu sei que você tem isso como um pilar importante. Como é que é essa experiência de gestão de redes de parceiros, né? Quais são os desafios e que dicas você dá para quem está querendo desenvolver ou melhorar uma rede de parceiros que tenha hoje? Eu falo assim, bom, primeiro, a empresa que se quer prestar um serviço de forma nacional, ela não consegue trabalhar sem ter sozinha uma rede de parceiros. Impossível, né? Porque 30% do mercado está em 90% do nosso território. Então, no Brasil, então, é impossível. Né? É impossível. Agora, você precisa ter um programa específico para os parceiros. E aí, dentro desse programa, desde do time que vai atender, porque ele é um time totalmente específico, passando pelo comissionamento, né, pelo programa de comissionamento, e aí isso tem que também estar muito vinculado a que tipo de produtos você vai vender, em que praças e o que você está disposto a
colocar na mesa, o perfil desses canais, porque às vezes um tipo, né, de empresa funciona melhor do que outro, mas eu quero que esse canal seja exclusivo? Não, não tem necessidade. Então, são questionamentos que você vai precisar fazer, né? Ferramentas, porque se você não tiver, por exemplo, um CRM no qual você consiga colocar que aquela oportunidade foi gerada por um face-to-face ou foi gerada por um canal, aí você começa a ter guerra de canal. Conflito. Né? Conflito entre os canais. Né? Então, o CRM ajuda muito nisso. E processos que sejam fáceis, porque é que nem jornada de cliente. Se a sua jornada não é factível, não é fácil, você pode perder para o seu concorrente, mas você também pode perder para outros produtos que o canal venda, porque não necessariamente, o canal às vezes ele vende produtos super diferentes, e aí ele vai falar, não, isso aqui é muito difícil, deixa eu vender esse outro que é mais fácil. Então você tem que estar muito atento na jornada do parceiro para poder vender o seu produto. E aí depois você tem todo um engajamento, né? Então, eventos que você faz para o canal, newsletter, webinar, e até uma campanha de incentivo a depender do seu objetivo inicial. Claro. Você falou um pouco desse convívio entre canais diretos e indiretos, né? O CRM ajudando a orquestrar. Mas e se tem um conflito de abordagem quase que simultâneo ali, né? Como resolver isso? Eu acho que assim, a primeira coisa, você tem que ter regras claras e tem que estar escrito. De largada, né? De largada, por escrito. Porque senão não funciona. Né? Mas pode acontecer, né, esses casos. E aí não vai ter jeito, a gente vai ter que sentar e vai ter que conversar, porque vai precisar ser bom para o cliente e vai precisar ser bom para a empresa. Então, talvez, às vezes, vai ter que abrir mão de ser uma venda do face-to-face para ser uma venda do canal, e vice-versa. Né? E eu vou dizer que a gente, hoje, lá, está bem maduro nesse sentido. Né? Não, basicamente... Poucos conflitos. Pouquíssimos conflitos. E fácil de resolver se ele aparece. Exatamente. Né? Legal, muito bom. Essa da regra por escrito, acho que parece extremamente simples, mas muito importante e muito eficaz. Vamos falar uma coisa de tecnologia nesse mundo comercial, né? A gente tem algumas coisas que a gente vê que assim, o marketing, de alguma maneira, nos últimas décadas, ele evoluiu muito com o digital, né? Então a maneira de gerar leads, né, de gerar demanda, mudou de uma maneira muito radical já faz tempo, com o Google, com todas as possibilidades que esse mundo quase que infinito tem de você atingir os clientes de uma maneira mais caso a caso, né, um a um, versus o que era antes, que eram campanhas mais massificadas, né, ou estratégias um a um muito rudimentares, vamos dizer assim, né, tipo marketing direto, coisas já que estão basicamente em desuso. Vendas, eu acho que demorou um pouco mais, pelo menos a minha visão, para acompanhar esse processo de usar mais ciência, dados, né? Mas aí você tem hoje conceitos de máquinas de vendas, que justamente se conectam com esses mundos de geração de demanda online. Então você tem as áreas de insight sales que começam a ter mais ferramentas, mais processos, e aí você tem menos relevância do superstar, do vendedor, né, superstar, que é muito evidente num trabalho de grandes contas, que esse trabalho não vai ser feito. Mas o que dá para agregar de ferramenta e inteligência, dado que você vem com essa bagagem analítica no trabalho do teu time ou de times de vendas, né? Acho que isso é um desafio que eu vejo de como conciliar isso, não ter dado nem inteligência em excesso e nem muito pouca ferramenta ou informações que ajudam na priorização do trabalho, né? Não sei, como é que você vê isso? CRM, você falou um pouco. Enfim, como é que você vê esse desafio de tecnologia? Agora tem inteligência artificial, né? Fica todo mundo assustado. Como é que isso vai influenciar o trabalho de todo mundo? Então, enfim, são várias coisas aqui que eu estou colocando nessa questão. Acho que é meio ampla, mas como é que você vê a questão de inteligência e dados aplicado a vendas? Acho que essa é a questão. Eu acho que em termos de plataformas, o CRM ele é um coração. É impossível num time de vendas você não trabalhar com um CRM que seja realmente efetivo. Tanto para a gestão do ciclo de vendas do cliente, mas também porque
Porque sem ele, você não consegue se comunicar com o cliente. E às vezes, trabalhar ferramentas de marketing efetiva também, tá? Agora, das novas tecnologias, a gente tem trabalhado com inteligência artificial e tem tido resultados bem interessantes, né? Principalmente no topo de funil. Né? E é interessante que na primeira vez eu falei, deixa eu ver, né, como é que isso aqui funciona, como é que eu me sentiria, né, como cliente recebendo esse tipo de abordagem. Mas elas estão tão evoluídas que em alguns momentos eu achei que eu estava realmente teclando com alguém. Uma pessoa. Sim. E tem ajudado muito. Legal. Porque aí, obviamente, a gente trabalha em leads que são quentes, né? Então, você tem uma eficiência do time muito maior. Eu acho que... Ajuda a ganhar produtividade no time, né? Bastante. Porque senão esse filtro ia ser feito por ele, né? Exatamente. Então, o que eu tenho visto de mudança significativa é o uso dessas ferramentas no topo de funil. Legal. E aí, tá funcionando, isso que é legal. Tem funcionado. E também o uso de algumas ferramentas para o marketing, seja via rede social, né? Seja via conteúdo, enfim, isso também a gente tem sentido uma evolução muito grande, né? E talvez você comece a impactar mais as pessoas que estão propensas a comprar o seu produto ou estão realmente buscando comprar o seu produto. Porque senão é o que você faz. Você falava, né? A gente manda para muitas pessoas, né? Menos de 1% abre ou lê aquela comunicação e o custo disso é alto, é sempre alto. Então, Legal. o que você puder melhorar nessa produtividade ajuda bastante. Legal. Meio que por último, assim, um assunto que eu queria tratar com você, né? Porque eu acho que você é uma expoente, né? Você é uma líder mulher, né? Então essa questão da liderança feminina, que é um assunto tão importante, que vem, acho que, ganhando muito espaço de discussão e de avanços práticos, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Como é que você vê? Não estou falando da Vanessa na Ticket, porque você já é uma liderança, tem uma carreira super consolidada enfim. Mas como é que você vê isso no mercado, assim, né? Como é que você vê essa questão? Como é que isso tem evoluído, não tem? Qual que é a tua percepção sobre essa questão? Eu acho que sim. Tem Tá. evoluído, as empresas têm um papel fundamental nisso e muitas têm trabalhado realmente para mudar essa situação, porque o fato é que sim, ainda existe assédio sexual, ainda existe assédio moral muito grande, e a mulher, ela também, muito mais do que o homem, ela tem a síndrome da impostora, né? Então, tem uma série de coisas que as empresas hoje podem dar suporte. Ou trabalhando programas específicos para desenvolvimento da liderança feminina, ou trabalhando programas de mentoria que tocam em pontos como esse que eu comentei, né, de síndrome de impostora, mas também criando espaços seguros para que alguns temas sejam discutidos. Então, sim, eu acho que tem tido evolução nisso. Mas, por outro lado, também tem tido evolução na própria forma de conduzir a sua carreira pelo lado das mulheres. Então, hoje, elas têm grupos, né, femininos de liderança, e eu acho que isso tem ajudado, porque às vezes você leva um assunto... Troca experiências, né? Muito, muito, né? Você tem uma rede de apoio, né? Com certeza. E também o que a gente vê é cada vez a mulher buscando mais o autoconhecimento, Claro. né? Buscando entender como é que ela pode reagir numa situação ou em outra, e com isso ela passa a ser também mais vocal, né? E ela passa a se impor em algumas situações que talvez no passado ela não conseguisse. Legal. E para terminar mesmo agora, assim, 2 ou 3 dicas, a gente gosta de terminar os episódios com dicas bem práticas aqui, para gestores de vendas, diretores de vendas, enfim, que estejam em momentos de desafio com a equipe, na gestão da equipe ou dos resultados, aquele momento de pressão. O que você dá de dicas, assim? Eu
Primeiro é voltar ao básico, né? Então, assim, o plano tático ele tem que estar muito claro para todo mundo. E a forma de você fazer a sua cadência, né, o seu acompanhamento com o time, ela também tem que ser eficiente. Não só sob a ótica de analisar os números, né, e aí, óbvio, cobrar, né, puxa um pouco mais aqui, um pouco mais ali, mas principalmente para você conseguir identificar se o problema está em pessoas específicas, em regiões ou gerências específicas, ou se ele é mercadológico. Porque para cada um desses problemas você vai ter que tomar uma decisão diferente, né? Uma ação diferente. E nesses momentos, eles são extremamente importantes para você identificar. Então, esse é o primeiro. O segundo é que você precisa construir um plano de ação conjunto. O plano de ação não é seu, o plano de ação tem que ser do time. Se eles não se sentirem parte, você não engaja. Tá sozinho, né? Então, acho que isso é bastante relevante. E o terceiro como é que nesse processo também eu reconheço as pequenas vitórias para você poder ir dando combustível para o time, né? Identifico os top performance e trabalho para que eles se mantenham lá, mas eu também identifique e tenha plano de ação muito específico para quem está na baixa performance e, se for necessário, tanto por comportamento quanto por resultado, faça a alteração o quanto antes. Não fique protelando uma situação que já não tem mais como fazer. Porque senão você contamina o time. Claro. Né? O efeito é muito pior do que o efeito individual, né? E por último, eu acho que assim, tem duas coisas que eu levo para a minha vida profissional, né? Que é o sempre fazer a coisa certa, né? Mas fazer a coisa com um toque humano. Porque às vezes não é o que você faz, mas é o como você faz. E para você mobilizar as pessoas precisam confiar que você vai estar ao lado delas, não nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. Esse é um líder que você fala, não, com ele eu posso contar. Então, isso cria um engajamento, uma relação muito diferente. Eu já fiz isso por alguns chefes, onde a pessoa me falou o seguinte: Vanessa, você precisa me ajudar esse mês. E eu fiz o que eu podia e o que eu não podia. E eu tenho muitas pessoas que já fizeram por mim. Então, acho que isso em vendas é muito real e muito importante também. Legal, muito significativo essa parte humana que você está falando. Legal, então queria te agradecer demais, foi muito legal te receber aqui no episódio e bater esse papo, essas dicas super ricas que você deixou para todo mundo aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Então chegamos ao final de mais um episódio. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe e até a próxima.